Antes de qualquer coisa, lembra disso. Seu corpo não está confuso, ele está tentando te avisar. Agora me responde sem pensar muito. Quantas vezes hoje o seu corpo deu um sinal e você seguiu como se nada estivesse acontecendo? Aperto no peito, respiração mais curta, um cansaço que não passa, uma vontade de sair de um lugar, mas você ficou. E não é que você não percebe, você percebe, mas aprendeu a duvidar do que sente, aprendeu a continuar, mesmo quando algo dentro de você já estava dizendo não. E é aqui que muita gente se perde, porque começa a viver desconectada do próprio corpo e passa a tentar resolver a vida só na cabeça. Pensa mais, analisa mais, tenta entender mais, mas continua sentindo a mesma coisa. E isso cansa. Cansa porque no fundo tem uma parte sua que já sabe o que está acontecendo, só que você não confia o suficiente para seguir. Agora presta atenção nisso aqui. Tem coisas que você até consegue perceber sozinha, mas tem travessias internas que você sente, mas não consegue atravessar. E aí você fica parada no mesmo ponto, revivendo as mesmas sensações, os mesmos padrões, as mesmas dúvidas, como se o corpo estivesse tentando te levar para um lugar, mas você não consegue ir. Então hoje eu não vou te ensinar nada novo. Eu vou te mostrar 10 verdades que o seu corpo já sabe, mas você vem ignorando há muito tempo. E talvez algumas delas te incomodem, mas é exatamente esse incômodo que mostra onde você está travada. Fica comigo e enquanto você escuta, só observa em quais dessas verdades você já está, mas ainda não conseguiu atravessar. Agora eu quero que você tenha atenção no corpo, porque a primeira coisa que eu preciso te lembrar é isso. O seu corpo percebe antes da sua mente entender, antes de você conseguir explicar, antes de conseguir organizar, antes de você conseguir justificar. O seu corpo já sentiu. Aquela leve contração, aquele desconforto quase imperceptível, tem alguma coisa estranha aqui? Vem primeiro, mas você foi ensinada a ignorar isso, a esperar uma prova, uma explicação, um motivo lógico. E enquanto você espera, o corpo já está reagindo há muito tempo. Agora percebe uma coisa. Quantas vezes você já sentiu algo e depois percebeu que estava certa? O corpo não estava confuso, você só não confiou. Segunda verdade, o corpo não mente, ele não inventa, ele não exagera, ele responde. Responde ao ambiente, às pessoas, às situações, às memórias que são ativadas sem você perceber. Quem cria história é a mente, o corpo só mostra o impacto. Então, quando vem um aperto, uma tensão, uma inquietação, isso não é drama, isso é resposta. Agora fica comigo nessa terceira. Quando você se força além do que consegue sustentar, o corpo trava. E não é fraqueza, não é falta de força, é limite. Mas você aprendeu a ultrapassar esse limite o tempo todo, a dizer eu aguento, quando na verdade já está sem aguentar, a continuar quando o corpo já pediu pausa várias vezes. E aí vem o cansaço que não passa, vem a irritação sem motivo claro, vem a sensação de estar sobrecarregada mesmo quando não aconteceu nada demais. Mas aconteceu.
o corpo sentiu e foi ignorado. Agora não responde em voz alta, só percebe em qual dessas 3 verdades o seu corpo reagiu mais. Foi na sensação de já saber antes? Foi na dificuldade de confiar? Ou foi no excesso que você vem sustentando? Porque isso aqui já mostra muito sobre onde você está e também não mostra, porque você sente que está andando, mas não está saindo do lugar. Continua sem pressa, porque a 4ª verdade muita gente tenta evitar, mas o corpo não deixa. Ansiedade não é um erro, ansiedade é um corpo em alerta. Não é defeito, não é fraqueza, não é algo quebrado em você. É um sistema tentando te proteger, só que às vezes ele está tentando te proteger de coisas que você continua se colocando, de ambientes, de relações, de exigências, que o seu corpo já entendeu que não são seguras e mesmo assim você continua. Então percebe isso com cuidado. O problema nem sempre é a ansiedade, às vezes é o lugar onde você está. Agora a 5ª, o corpo registra o que você finge não sentir. Você pode dizer tá tudo bem, você pode minimizar, você pode seguir, mas o corpo não entra nesse acordo. Ele guarda aquela conversa que te incomodou, guarda aquela situação que você engoliu, guarda aquela sensação que você ignorou. E isso vai acumulando até virar tensão constante, cansaço emocional, irritação sem explicação. Não veio do nada, veio de tudo que você não parou de sentir. Agora a 6ª, e talvez essa aqui bata um pouco mais forte, relações seguras acalmam o corpo. Não é sobre o que a pessoa fala, é sobre o que o seu corpo sente quando você está perto dela. Se você precisa se ajustar o tempo todo, se policiar, se explicar demais, se conter, o corpo não relaxa. Ele fica em estado de alerta mesmo em silêncio. E isso cansa num nível que às vezes você nem consegue explicar. Agora fica só mais um instante nisso. Não precisa mudar nada, só percebe. Quando você pensa nas pessoas ao seu redor, o seu corpo expande ou contrai? Porque essa resposta já diz mais do que muita análise. E talvez você esteja começando a perceber uma coisa agora. Não é que você não sabe o que está acontecendo, você sabe, mas tem algo aí que ainda te mantém no mesmo lugar, nos mesmos padrões, nas mesmas sensações. E é exatamente isso que vamos continuar olhando agora. Vou trazer a 7ª verdade. Não costuma ser confortável de perceber. O corpo sabe quando você está se abandonando. Não é só nas grandes decisões, é nos pequenos momentos. Quando você diz tanto faz, mas no fundo não era tanto faz. Sabe quando você aceita algo que já tinha sentido que não queria? Quando você se adapta para evitar desconforto ou para não desagradar, o corpo sente na hora. Às vezes como um aperto leve, às vezes como um incômodo difícil de nomear, mas ele marca. E quanto mais isso se repete, mais você vai se afastando de si, devagar, quase sem perceber, até chegar um ponto em que você já não sabe mais o que você quer, o que você sente ou até onde você aguenta. Agora percebe isso com cuidado.
Em quais situações você tem se deixado de lado? Não precisa responder, só reconheça, porque esse reconhecimento já começa a reorganizar algo dentro de você. Agora a oitava, e talvez essa aqui explique muita coisa. O seu corpo pede pausa antes de colapsar. É isso. Ele avisa antes, sempre avisa. No cansaço que aparece do nada, na dificuldade de concentração, na irritação mais fácil, na vontade de se afastar. Mas você aprendeu a chamar isso de preguiça, ou de falta de disciplina, ou de fraqueza, e continua. Só que o corpo não para de pedir, ele aumenta o sinal, até que chega um momento em que ele não pede mais, ele te para. E aí vem o esgotamento, vem a queda, vem aquela sensação de agora eu não consigo mais. Mas não começou ali, começou muito antes, quando você ainda tinha energia, mas não tinha escuta. Agora fica aqui só mais um instante, sem julgamento. O seu corpo tem tentado te parar de quais formas ultimamente? Cansaço, desânimo, irritação, distanciamento? Porque isso não é aleatório, isso é direção. E talvez você esteja começando a ver que não é falta de força, não é falta de capacidade, é falta de escuta. E quando não existe escuta, você até anda, mas continua no mesmo lugar. Continua aqui, porque essas duas últimas verdades costumam mudar a forma como você se enxerga. A nona é essa: o seu corpo não quer performance, ele quer segurança. Ele não está preocupado se você está dando conta de tudo. Não está interessado na sua produtividade, nem em quanto você aguenta. O corpo só quer uma coisa: entender se está tudo bem ficar, se está seguro relaxar, se não precisa estar em alerta o tempo inteiro. Só que a vida que você vem levando exige o contrário. Exige atenção constante, resposta rápida, controle, adaptação o tempo todo. E aí você tenta descansar, mas não consegue. Tenta parar, mas continua acelerada por dentro, porque o corpo não foi convencido de que pode desacelerar. Agora percebe isso. Quantas vezes você deita, mas não descansa? O corpo ainda está em estado de proteção. E a 10ª verdade fecha tudo isso. Quando o corpo se sente seguro, a mente desacelera. Não é o contrário. Não adianta tentar acalmar a cabeça, enquanto o corpo ainda está em alerta. Você pode até tentar pensar positivo, respirar, se distrair, mas se o corpo não se sente seguro, a mente continua girando, porque é ela que está acompanhando o corpo. Então talvez agora faça mais sentido, porque você já tentou tantas coisas e mesmo assim continua sentindo que não resolve de verdade. Não é porque você não consegue, é porque você está tentando começar pelo lugar errado. Agora, fica só mais um instante, sem pressa, e percebe: se o seu corpo pudesse confiar mais, o que mudaria na forma como você vive hoje? Porque essa resposta já mostra um caminho e também mostra por que você sente que está tão perto de mudar, mas ainda não conseguiu atravessar. Agora eu quero que você se volte um pouco para você. Se quiser fechar os olhos por um instante, ou só suaviza o olhar e deixa tudo isso que você ouviu se organizar aí dentro, sem esforço. Porque não é sobre entender, é sobre reconhecer. Talvez você tenha percebido que não é falta de força, não é falta de disciplina,
não é falta de querer, é que você vem vivendo desconectada do que sente e tentando resolver isso só na cabeça. E isso cansa. Cansa de um jeito silencioso. Agora coloca a mão no seu peito de novo e só percebe. Tem alguma coisa aí dentro que já sabe. Mesmo que você ainda não consiga explicar, mesmo que ainda exista dúvida, mesmo que uma parte sua ainda queira fugir disso, tem uma parte que sabe. E talvez essa seja a primeira vez em muito tempo que você está realmente parando para escutar. Agora não tenta mudar nada, não toma decisão nenhuma ainda, só reconhece. O que o seu corpo vem tentando te mostrar há tempo demais? É um limite? É um cansaço? É uma relação? É um ritmo que não está sustentando? Não precisa resolver, só para de ignorar, porque quando você para de ignorar, alguma coisa começa a se reorganizar. E essa reorganização não acontece na força, acontece na escuta. Fica aqui no canal, todas as quartas, sextas e domingos tem um encontro novo que te ajuda a regular as emoções. E no primeiro comentário desse encontro tem um link que te leva a um aprofundamento de tudo que nós trabalhamos aqui.